Brasil e do mundo. Fique na sintonia com o mundo das notícias no Jornal da Bispa. Ouça e divulgue. Rádio da Bispa, crescendo com Jesus. Jornal da Bispa. Jornalismo com qualidade e credibilidade. De olho na cidade com a Bispa Jacimara. Disque denúncia 994009575. Quebrando o silêncio, denuncie o que está errado e o que está faltando em sua cidade. De forma anônima, disque 994009575. Bispa Jacimara, paz perfeita. O seu final de semana na Rádio da Bispa é top. Bispa Music Internacional. Todos os sábados e domingos você tem Bispa Music Internacional. Bispa Music Internacional. O melhor da música gospel em diversos idiomas. Proporcionando momentos de muita adoração e exaltação ao Senhor Jesus. Uma sequência musical que faz o seu final de semana ser diferente. Divulgue, compartilhe. Bispa Music Internacional. Todos os sábados e domingos, das 18 às 20 horas. Aqui, na Rádio da Bispa. Rádio da Bispa, crescendo com Jesus. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, Emanuel, Deus conosco, vença hoje, amanhã e sempre com Deus. O céu é o limite. Tema de hoje, oferta. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. E é um assunto pouco comentado, não é? À luz da palavra. O que a Bíblia diz sobre isto? Então nós vamos trazer aqui passagens bíblicas e vamos estudar um pouquinho sobre a oferta. Eu quero agradecer o carinho da audiência, a você que está através do Instagram. Quero mandar um abraço para a minha amiga Milena, também para a Emily, Evelyn, o Walter. Que Deus abençoe a todos que estão aí na sintonia da 91.3 FM. Você que está através do Instagram, do Facebook, do YouTube, você que está no Spotify, você que está no site, também através do aplicativo, você que está nos ouvindo, não é? Aonde quer que esteja chegando esta voz, aonde quer que esteja chegando estas imagens, a distância não é uma barreira, não é um impedimento para o poder do Espírito Santo. E eu peço graça, paz e luz, e que o Espírito Santo fale conosco no poderoso nome de Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos começar aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, depois nós vamos para o capítulo 8, mas eu quero já trazer um versículo, já que o tema de hoje é oferta, e eu não sei o porquê, alguns têm receio de falar desse assunto, e eu quero falar com muita franqueza e à luz da palavra. Primeiro a Bíblia diz aqui, cada um, isso é pessoal, é individual, dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, com interesse de barganha ou por obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria. Então veja que Deus vê o sentimento. Como é que nós entregamos uma oferta, preparamos uma oferta para Deus? A oferta não é só dinheiro, a oferta é tudo que você faz para Deus. A sua vida é uma oferta. O seu tempo é uma oferta. O seu dinheiro é uma oferta. A maneira em que você vive quando você faz algo em prol do reino de Deus é uma oferta. O suor do seu rosto, o dinheiro, é uma oferta. Antigamente, e até em alguns lugares, eu que vivi muitos anos na África, eu fiz um culto para uma verdadeira multidão em uma província em África. E os irmãos africanos levaram uma ovelha, levaram 2 sacos cheios, grandes, com abacaxi, levaram 4 galinhas, levaram 2 pombos, e eles levaram farinha, um tipo de farinha que faz a shima, é chamado shima, é como se fosse o cuscuz da África. E eles entregaram ali, cantando, dançando, sabe, com muita alegria, eles entregaram essas ofertas. E quando eu vi aquele povo entregando alimentos como oferta para um pregador de fora, eu estava na capital, na cidade de Maputo, e viajei para a província, 12 horas de viagem. E quando eu cheguei ali, eles começaram a cantar e dançar no sábado, 9 horas da noite, e ficaram cantando e dançando e pulando até o culto que seria no domingo, 9 horas da manhã, gente. Eu fui para a pousada, um pequeno hotel na cidade, e fiquei incomodado com aquilo, e eu disse, eu não vou ficar aqui, meu Deus. Eles estão lá cultuando. O culto é amanhã ainda. Eu sei que eu já cheguei agora à noite, viajei 12 horas, sabe, de carro, pela savana africana, mas eles estão dando uma oferta, louvando a Deus, adorando e pulando. E eu saí do hotel e fui até lá, pensando eu que iria aguentar pelo menos 30 minutos pulando. Imagina, quanto mais eles dançavam, mais se alegravam, e quanto mais eu dançava, me alegrava e mais me cansava também. Eu falei, que ritmo é esse? E eles disseram, pastores, vão esperar até o culto. É melhor o senhor voltar, descansar um pouco da viagem para cultuar amanhã, porque amanhã vai ser o dia inteiro. Eles querem ouvir a palavra de Gênesis a Apocalipse. O culto vai começar de 9 horas da manhã e terminou 8 horas da noite do domingo. Não é brincadeira não, gente. Fome e sede da palavra. E eles voluntariamente prepararam essas ofertas. E ai do pregador se não aceitar. É uma desfeita, é uma desonra, é uma ofensa. É uma ofensa. Eles, da pobreza deles, deram o melhor. Então, oferta, Jesus disse, na cara dos ricos, vocês estão dando aí o que está sobrando, mas essa viúva pobre, da sua pobreza, ela deu tudo quanto ela possuía, 2 moedinhas. Então, não é o quanto você dá, é o quanto aquilo é importante para você e como você dá. Você faz isso por obrigação, religiosidade, por medo de não prosperar, ou faz isso como
uma barganha, eu vou dar porque eu quero receber de Deus? Ou você faz com pesar, com tristeza? Sabe? Eu vou dar uma oferta em dinheiro, está aqui o sol do meu rosto, eu dou, mas sabe, eu dou porque tem que dar. Mas Deus vê a nossa motivação para tudo. Sabe, a motivação do jejum, a motivação da oração, a motivação da renúncia ao pecado, sabe, de você fazer algum sacrifício, algum voto, a motivação da oferta. Como você faz a oferta, prepara a oferta. Então, há pessoas que pensam que não pode fazer oferta em dinheiro, porque antigamente não dava em dinheiro, porque não existia dinheiro. Desde que o dinheiro foi inventado, veja que a viúva pobre deu 2 moedas, foi dinheiro. Não foi um cabrito, não foi um bode, não foi um pombo. As pessoas depositavam no alforje e Judas Iscariotes era ladrão e colocava a mão no alforje e roubava, e Jesus sabia que ele era o traidor. Jesus sabia o que ele fazia e esperou o momento certo para que o traidor fosse revelado. Agora, como é que eu e você damos a nossa oferta? De que maneira? Será que nós damos aquilo que não tem significado para nós? É o resto? Sabe? O pior do nosso tempo, o pior da nossa qualidade de trabalho para Deus, fazemos relaxadamente a obra. E no caso do dinheiro, aquilo que para nós não dói, não tem nenhum significado. Davi disse: eu jamais farei algo para Deus que não tenha significado para mim, que não seja relevante. Uma vez que ele foi dar a oferta, quiseram dar o terreno para ele. Ele disse: não, eu quero pagar um preço justo. Eu quero fazer algo para o Senhor e fazer algo que, sabe, eu possa custear isso. Então, gente, primeiro que a oferta é um ato de amor. Quando damos a oferta a Deus, a Jesus, reconhecemos que tudo o que temos vem dele. Vem dele. Se você hoje está respirando, é por causa dele. Se eu tenho força para pentear meu cabelo, é porque ele me deu condição de me locomover, de andar, de respirar, de trabalhar. Os talentos que você tem, os dons que você tem, talentos naturais, dons sobrenaturais, a proteção que você tem, as provisões do Jeová Jirê. Quando você reconhece isso, sabe? Veja que as pessoas investem aí, o Ramais recebe investimento de empresários ao redor do mundo e de países que financiam terrorismo. Sabe que existe ONGs que recebem dinheiro do tráfico humano, do tráfico humano, o tráfico de drogas. Existe ONGs que recebem dinheiro de drogas. Existe, sabe, pessoas que patrocinam. Quantas vezes você patrocinou aí a indústria do cigarro, do tabaco? Você que fumava, você que bebia de 1 a 51. Quantas vezes você financiou, sabe, a indústria do álcool? Quantas pessoas investem dinheiro pesado em drogas ao redor do mundo? Você sabia que existem financiamentos bilionários para guerras, para armamentos? Então, gente, há pessoas que investem pesado no ocultismo, que investem pesado em espíritos malignos. Há investimento, sabe, grande, pesado. Empresários fazem isso para o carnaval, a festa da carne. O que é que representa o reino de Deus nesse mundo? O trabalho do evangelismo, o ID.
a comissão, a grande comissão, o trabalho missionário, a pregação da palavra, a igreja, sabe? Então, se alguém usa de má fé, Paulo disse, uns pregam por amor, outros pregam por vaidade, fama, popularidade, e há aqueles que pregam por ganância. Mas o que importa é que Cristo está sendo propagado, divulgado. Agora, quem prega com a motivação errada vai prestar contas a Deus. O meu papel é fazer o melhor para o meu Deus. Se alguém fizer mau uso, sabe, da minha oferta, do dízimo ou da oferta, hoje estamos falando sobre oferta, se alguém fizer mau uso do dinheiro que é investido numa obra em nome de Jesus, em nome de Deus, vai prestar contas a Deus. Veja Ananias e Safira, em Atos 5, perderam a vida porque fizeram a oferta com motivação errada, fizeram um voto com Deus e não cumpriram do jeito que eles prometeram a Deus, ao Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que diz, Deus ama a quem dá com alegria. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Tema de hoje, oferta. Porque você, como cristão, você deve sim ofertar a Deus. Sabe? É um reconhecimento que tudo que você tem vem dele. E você deve investir na obra de Deus. Sabe? Invista em ministérios que você vê seriedade no trabalho. Aonde o homem de Deus, a mulher de Deus que está à frente do trabalho, realmente prega a Bíblia, prega o Evangelho. Não veja se a igreja é grande ou pequena, sabe? Mas se o trabalho é sério, se aquele homem de Deus, se aquela mulher de Deus que está à frente da obra é séria. Falhos, todos são falhos. Não existe ninguém perfeito. Mas se o trabalho é sério, se o evangelho está sendo pregado, invista na pregação do evangelho. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Lembrando que, eu já falei, há pessoas que financiam terrorismo, financiam, sabe, as drogas, financiam muitas coisas erradas nesse mundo, sabe? Quantas crianças são sequestradas, quantas pessoas morrem, e há financiamentos bilionários para guerras ao redor do mundo. E porque você, como cristão, homem de Deus, mulher de Deus, sabe que o inimigo fica revoltado quando vê uma igreja crescer e vidas sendo ganhas. Porque uma igreja chegar no rádio, na televisão, sabe, alcançar massas, isso é uma afronta para o inimigo. Então, o pai da mentira sopra mentiras que parecem verdade, sofisma, e usa até falsos profetas que um dia pregam até bem, sabe, aparentemente, mas quando se trata de investir na obra missionária, na obra de Deus, trazem ensinamentos contrários. Ensinamentos contrários. Veja que todas as pessoas investem em alguma coisa que ela gosta. Há pessoas que investem milhões no seu próprio corpo, sabe? É implante de cabelo, puxa daqui, puxa dali, sabe? Implante dentário, faz lipo, faz aquilo outro, a pessoa investe no corpo dela. Por que não investir na obra de Deus também? Na obra de Deus. Porque a obra de Deus é eterna, é um investimento que você não vai perder nunca. Então vamos lá. Honre, Provérbios 3, versículo 9. Honre o Senhor. Ofertar é honrar o Senhor com todos os seus recursos. Repare. E com os primeiros frutos. Recebeu o dinheiro. Aqui está falando do dízimo. Você tem que separar os primeiros frutos.
que lá em Malaquias 3:10 fala de 10%. O livro do profeta Malaquias fala sobre salvação, fala sobre a vingança de Deus, fala sobre o fim das nações, fala sobre a segunda vinda de Jesus e fala de algo tão importante que é honrar a Deus. E em Provérbios 3:9 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí vem a promessa: os seus celeiros, conta bancária hoje, não é? Quem trabalha no campo, o celeiro, ficarão plenamente cheios. Olha que promessa. Os seus barris transbordarão de vinho. Vinho significa alegria. Vinho significa doutrina. Vinho significa sabedoria. O vinho representa o sangue de Jesus, graça. Então veja a promessa do Senhor. Agora, olha que interessante. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Tema de hoje, oferta. E o cristão deve sim ofertar ao Senhor. Já compartilhei aqui a minha experiência em África, não é? Onde os irmãos ofertavam da pobreza, não é? Davam ali de oferta galinhas, pombos, ovelhas, sacas com abacaxi. E se você não receber, você está, na verdade, ofendendo eles. Você vai ofender eles, não é? Então você que chegou agora aí, saiba que Deus, Ele vê como é que nós fazemos isso. Qual é a motivação? Se é com alegria, se é com pesar, com tristeza, se é por obrigação, por religiosidade, ou por moeda de troca, barganha. Somente quem faz com alegria, o sentimento. Observe quando você fizer algo para Deus. Você sente prazer? Sente alegria? Ou você faz por obrigação? Se faz por obrigação ou com tristeza ou por religiosidade, você precisa rever esse conceito. Vamos lá. Paulo fala sobre os irmãos do norte da Europa, Macedônia, não é? Então, aqui no capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, glória a Deus. Macedônia fica no norte, não é? No norte da Europa, não é, gente? E nós vemos que nessa época, que era uma região tão pobre, os irmãos, não é? E vamos ver como que esses irmãos da Grécia faziam a igreja na Grécia, a igreja em Macedônia, liderada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou essa igreja. Como é que eles se comportavam? E eram irmãos que viviam em extrema pobreza, não é? Então, como eu falei, a oferta não é porque eu tenho muito, eu vou dar, eu tenho quase nada, eu não posso ofertar. Não. Todos têm a oportunidade de ofertar. Vamos lá. Capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 1. Também os irmãos vos fazemos saber a graça. Olha só. Também, irmãos, Paulo está dizendo, vos fazemos saber o direito imerecido, a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então havia igrejas nessa região, não é? Ao norte da Europa. E aqui diz, como em muita prova de tribulação. Repare, gente, cristianismo não é mamão com açúcar, não, é renúncia. Sabe, o mundo inteiro, o antissemitismo, o ódio contra os judeus vai aumentar no mundo inteiro,
e contra os cristãos. É por isso que a igreja vai ser removida, arrebatada daqui. E aqui diz que com grande prova, muitas provas e tribulação, houve abundância de alegria. Olha, gente, a abundância de alegria. E com a sua profunda pobreza, os irmãos viviam em profunda pobreza, abundou em riquezas de sua generosidade. Alguém pode dar uma oferta e não ser generoso. Dá por obrigação, por religiosidade, sabe? Ou por querer fazer barganha com Deus. E Deus não usa dinheiro. A igreja usa dinheiro. Deus recebe a oferta, e a oferta com alegria. Então diz aqui que aqueles irmãos não tinham condição para ofertar, mas da sua pobreza deram aquilo que eles tinham. E essa pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Porque segundo o seu poder aquisitivo, o que eu mesmo testifico, Paulo está dizendo, eu mesmo vi isto. E ainda acima do seu poder aquisitivo, eles deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunhão desse serviço que se fazia para com os santos. Então, Paulo disse, olha, vamos poupar os irmãos da Macedônia, vamos pedir ofertas em igrejas, aonde as igrejas estão plantadas em lugares aonde as pessoas têm condição financeira, para que venhamos então, sabe, enviar missionários e realizar o trabalho como deve ser. Mas aí os irmãos da Macedônia rogaram com instância, rogaram, insistindo, não, nós queremos fazer parte também, nós somos voluntários e queremos ofertar também. E eles rogaram a Paulo para ofertar. De maneira que Paulo exortou a Tito, que era um bispo da igreja primitiva, discípulo de Paulo, que assim como Dantes começou, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra. Olha como era a igreja lá da Macedônia. Eles eram abundantes na fé, na palavra e em saber. Eles tinham conhecimento e em toda diligência a vossa caridade para conosco. A ajuda que eles mandavam para os apóstolos. Assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, senão também para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Paulo está dizendo, olha, eu estou vendo a sinceridade da caridade, do amor, das contribuições, das ofertas que vocês estão enviando. Porque já conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por causa de vós se fez pobre. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vocês viessem enriquecer. E nisto dou o meu parecer, pois que isto vos convém a vós desde o ano passado. Começastes não só a praticar, mas também o desejar. Paulo está dizendo, olha, desde o ano passado que vocês estão praticando isso. E vocês desejam fazer isso desde o ano passado e agora vocês estão praticando. E nisso dou o meu parecer. Agora, porém, completai também
o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes, de acordo com a condição financeira de vocês. Eu sei da vontade que vocês têm de ofertar, e vocês estão fazendo muito, e de acordo com a condição de vocês, eu tenho visto isso, eu estou testemunhando isso. Porém, não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Paulo está dizendo, olha, gente, os macedônios estão dando além do que podem. Então, eu estou escrevendo isso, dando testemunho, mas não é para vocês se escorarem neles, não. Se eles estão ofertando generosamente da pobreza deles, eles estão ofertando abundantemente, então vocês não podem se escorar nesses irmãos. Vocês devem fazer o mesmo. Olha o exemplo que Paulo está dando aqui, ó. Porém, não digo isso para que vocês tenham alívio e eles fiquem oprimidos, com a carga maior de oferta, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles supra a vossa falta, para que haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Olha que bênção, gente. Então, sabe, porém, graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Então, o bispo Tito estava auxiliando Paulo nessa coleta na igreja ali em Macedônia, não é? Então, olha o que diz lá em Lucas, capítulo 21. Tema de hoje, oferta. Lucas, capítulo 21. Jesus olhou. Jesus o quê? Olhou. E viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedinhas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha, gente, Jesus continua observando tudo que nós fazemos, né? E como fazemos, de que maneira nós fazemos. Você sabe que Jesus morou 7 anos em África, quando Herodes mandou matar as crianças de 0 a 2 anos. E como é que José, que era carpinteiro, não é? Conseguiu sustentar Maria e o menino Jesus em África? Eles fugiram para o Egito. Aqui está a resposta. Mateus, no capítulo 2, versículo 11. Os 3 reis magos, né, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria e sua mãe. Viram um menino com Maria, sua mãe, e se ajoelharam e adoraram. Então abriram seus tesouros. Abriram seus tesouros e lhes deram presentes. Olha os presentes: ouro, incenso e mirra, que era caríssimo, sabe? Esses aromas, incenso e a mirra. Agora imagina, como foi que José ficou 7 anos no Egito e depois que foi advertido pelo anjo Gabriel, voltou para Israel e foi para Nazaré. Inclusive, quando eu estive em Nazaré, eu fui na casa aonde moraram José, Maria e o menino Jesus. Eu estive em Nazaré, eu fui na casa escavada na rocha, onde eles moraram.
Até Jesus, quando completou 17 anos, José morreu. E Jesus era o mais velho. Eu não vou entrar nesse termo hoje, não é? Mas tem outras pregações minhas falando sobre isso. Bem, então, olha aí a oferta. A oferta, não é? Jesus, ele recebia oferta, as mulheres ofertavam o ministério, não é? Vamos ver aqui em Filipenses, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo diz: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Ofertaram o ministério do apóstolo Paulo. Ele diz: gente, olha, o que eu tenho é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi este irmão que trouxe os donativos, Epafrodito, agora que recebi esse irmão que trouxe os donativos, Epafrodito, vocês enviaram através dele, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então as igrejas enviavam ofertas e ajudavam o apóstolo Paulo nesta missão. Vamos ver aqui, já vamos encerrar, tá, irmãos? Falando sobre esse assunto que é muito importante. Sabe que a Bíblia fala muito sobre isso, não é? São 65 vezes que nós vemos isso no Antigo Testamento, falando sobre prosperidade, não é? Sobre oferta. Jesus fala sobre prosperidade, sobre dinheiro. Jesus fala sobre dinheiro 20 vezes. 20 vezes são 20 parábolas do Senhor Jesus falando só sobre dinheiro. Sabe? Em primeiro lugar, salvação, vida eterna, não há dúvida. Mas financiar a pregação do Evangelho, Deus conta conosco. Deus conta com você para pregar, para cumprir o ID, mas também para abrir a sua mão, o seu coração e financiar o reino de Deus. E, como já falei, alguns financiam guerras, não é? Tráfico de drogas, de crianças, prostituição. Quantos aí financiam a promiscuidade? Quantos financiam drogas, bebida, cigarro e por aí vai? E você agora, como cristão, deve sim financiar obras de Deus. Não entre nessa de, porque tem pastor, tem pregador que enriqueceu, cada um vai prestar conta de si. Você deve procurar um ministério sério, homens e mulheres que pregam a palavra, separar, as primícias de toda a sua renda e realmente investir na pregação do Evangelho. E eu digo isso sem medo, porque eu sou um dizimista fiel e um ofertante com amor e com prazer. E por isso que eu falo sobre esse assunto, sem nenhum temor, sem nenhum constrangimento, não é? E quem me conhece sabe disto, não é? Eu invisto na obra, invisto na vida de pessoas. Então vamos lá. Que coisa, hein? Já vamos encerrar aqui falando sobre isto, mas eu quero que você puxa vida, para encerrar, Atos 4:32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Tem muitas ofertas, tem muitas passagens falando de ofertas aqui, mas nós vamos ler essa para encerrar. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, havia união. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, veja que um ajudava o outro, e com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, pregavam sobre a ressurreição, sobre salvação.
grandiosa graça estava sobre todos eles. Favor de Deus estava sobre eles, grande favor. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então os apóstolos administravam isso e os apóstolos, eles investiam em pessoas. Bem, nós vamos encerrar por aqui, por hoje, mas eu quero que você saiba, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz, sabe, Deus está vendo. E Deus conta com você. O melhor do seu tempo, o melhor do seu trabalho para Ele. Sabe? O melhor do seu dinheiro. Nunca dê o resto, nunca dê o pior. Porque Deus ama realmente aquele que dá com alegria. Então, ofertar é um ato de amor e de reconhecimento de que tudo que você tem vem de Deus. Emmanuel, Deus é conosco. Receba essa palavra, prospere na terra, que haja avanço e multiplicação na tua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.